Graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Palavra rica, cheia de ensinamentos. Olha o que está escrito no livro de Marcos, capítulo 4, versículo 19. Mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições, concorrendo, sufocam a palavra de Deus, ficando ela infrutífera. Texto dentro do contexto. Gente, Jesus havia acabado de falar aquela parábola que é tão conhecida, a parábola do semeador. Ele estava inclusive ensinando aquelas pessoas, sentadinho num barco ali, muitos estavam querendo ouvir, e aquele barco então se transformou no púlpito dele. E ele usava parábolas para falar com as multidões, tinham sentido inclusive para que isso acontecesse, porque os discípulos podiam entender, ele explicava no particular, mas para muitos daqueles que chegavam, o que estava começando a acontecer naquele momento tinha que ser uma revelação do Espírito, não podia ser algo simplesmente racional. Então a palavra inclusive diz que muitos ouvindo não entenderiam, muitos vendo, apesar de ter olhos, de estar enxergando, não enxergariam o que aquilo estava acontecendo na parte espiritual. E Jesus então, usando de palavras, o Espírito Santo trazendo revelação, os discípulos chegam para ele e falam para ele explicar que eles também não tinham entendido, né? E aí é interessante porque naquele primeiro momento a parábola fala que quando o semeador saiu a semear, uma parte daquilo que ele semeou caiu ali à beira do caminho e veio um animal, um pássaro, e comeu. Ele está se referindo, olha, a palavra, quando ela é dita, quando ela sai, mesmo que não seja só de um púlpito, quando as pessoas ouvem, dependendo do local, da maneira como ela é tratada, o diabo vem e rouba de uma maneira rápida. Então as pessoas nem vão entender aquilo que está acontecendo. Mas ele estava dizendo, e é este o meu foco nessa pregação de hoje, é que muitos ouvem, mas tem tanta coisa para fazer. Eles correm atrás de tantas coisas, coisas que às vezes até o próprio mundo pode dar. Corre atrás do dinheiro, fazendo somente aquilo que é o aqui e agora. Eles ficam fascinados, obcecados. Para eles correr atrás do dinheiro, ficar rico, ser reconhecido pelos homens, para eles essas ambições valiam mais do que a riqueza que eles tinham de conhecer a Deus. Por isso que ele usa essa passagem mostrando que essas pessoas, elas precisavam de salvação, mas elas estavam colocando a sua salvação naquilo que elas corriam atrás. Era o dinheiro que daria o sustento, era o dinheiro que traria prosperidade, era o dinheiro que faria com que eles se tornassem conhecidos, famosos. Dinheiro, poder, posição, ambição não combina com o plano de Deus para as nossas vidas. Deus pode até te dar dinheiro, pode até me dar dinheiro, mas eu nunca posso amar mais o dinheiro do que em ser filho de Deus. O ter não pode concorrer com o ser, entendeu? Essa é a parte principal. Deus pode até nos colocar em cargos altos, elevados, importantes, e glória a Deus, Ele faz isso. Porque se a gente também não se posicionar, quem é que vai fazer? Tem que haver homens e mulheres de Deus nas posições exatas, certas, fazendo, dando testemunho, tá tudo certo. É parte do plano dele para as nossas vidas. Jó entendeu isso claramente. Você se lembra da história de Jó, um homem que era considerado o mais rico daquela época, e ele teve 10 filhos, e de um momento para o outro ele perdeu tudo. Olha a fala desse homem: Deus deu, Deus tomou. Que coisa mais louca! Quantos de nós, por muito menos, não conseguiríamos jamais falar uma frase dessa? Já abandonaríamos, já faríamos igual a esposa dele que falou: abandone esse teu Deus, blasfema aí e morre, né? Não, queridos, Deus é aquele que tem planos individuais para cada um de nós. Jó era um homem rico e depois Deus devolveu a ele toda aquela riqueza. Eu não estou dizendo que você não deve trabalhar, que você não deve melhorar a tua vida,
vida, que você não deve ter bens materiais. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que estas coisas não podem concorrer com a tua vida com Deus. Isso é fundamental. O teu alvo não pode ser simplesmente gastar todo o teu tempo só no trabalho, sem ler a Bíblia, sem ter tempo de oração. Sabe aquela oração que a gente levanta, Deus, com Deus me deito, com Deus me levanto, com a graça de Deus e do Espírito Santo. Isso não é falar com Deus. Nós estamos falando de vida com Deus, relacionamento com Deus, conversa com Deus. Você reparou na palavra que foi usada aqui, que Jesus fala nessa passagem? Ele fala concorrendo. Esta palavra é muito interessante, porque algumas coisas vão concorrer para te afastar de Deus. O diabo sabe como fazer isso. Ele sabe o que você mais gosta, ele sabe que aquilo ali vai ser um chamariz para te atrair, né? De repente você está orando e Deus te dá uma fartura, aí você fala, nossa, eu vou comprar uma casa na praia, e aí todo fim de semana você vai para a praia. Concorreu, aquilo lá se tornou uma concorrência. O teu tempo de oração, o teu tempo de comunhão com Deus. É por isso que a Bíblia diz, busque em primeiro lugar o reino de Deus, que as demais coisas serão acrescentadas. Ele não está falando sobre pobreza, não, voto de pobreza, não. Ele está dizendo que Deus tem e quer dar mesmo. É claro que você não pode ser negligente, vagabundo, fazer as coisas de qualquer maneira. Eu sou de uma época que quando uma pessoa cristã se candidatava para ir num trabalho, eles diziam o seguinte, é crente, traz, esse homem é homem que tem caráter, essa mulher, ela tem valor, eles têm princípio, eles não roubam, não mentem, não fazem nada errado. As pessoas tinham prazer em contratar essas pessoas. E pensando nisso, eu me lembro de uma missionária, logo que eu me converti, eu tinha, acho que, nem um ano ainda de convertida. E eu me lembro que ela começou a dizer que precisava lá em casa para a gente orar junto, para fazer a obra junto. E eu achei aquilo muito maravilhoso. Afinal de contas, era uma pessoa que conhecia Deus, que poderia me auxiliar. Então, para sair e visitar as pessoas, seria muito gostoso. E eu queria aprender, eu tinha sede de aprender as coisas. Mas eu comecei a duvidar quando um dia ela vira para mim e fala assim, não, porque eu saí lá de casa, cheguei um pouco atrasada, tive que deixar minha filha para cuidar dos meus filhos. Eu falei assim, quantos anos ela tem? 9. Eu falei, quantos anos ela tem? 9. Quantos filhos você tem? Se não me engano, acho que eram 5 ou 6 filhos. Eu falei, querida, você deixa uma criança de 9 anos para cuidar deles? Não, eu não posso atrapalhar a obra de Deus, eu tenho que fazer a obra de Deus. Eu não vejo Deus dessa maneira. Eu não acho que Deus estivesse pedindo isso para ela. Tanto é que depois nós paramos de nos ver. Porque Deus não é assim. Isso não pode ser uma fuga, não pode ser uma preguiça, uma falta de responsabilidade. O que nós precisamos é pensar que não pode concorrer com a palavra, o teu tempo de comunhão, mas não onde você deixe de fazer as suas coisas simplesmente para parecer aos outros que você faz a obra que... Não, a primeira obra tua começa dentro da tua casa. É ali o teu primeiro ministério. Ele faz o resto, ele te leva para os outros lugares e tudo mais. Ouvir e praticar, entender, ser prudente, ser obediente. A palavra de Deus tem que produzir nas nossas vidas frutos que alegrem o coração de Deus, mas também que mostrem que nós estamos sendo transformados. Nós somos transformados e nós também somos usados para transformar outras pessoas à imagem de Deus. Então agora eu te convido para você orar comigo e pedir justamente para Deus que nós possamos continuar sendo cada vez mais frutíferos e que nada possa concorrer ao nosso amor a este Deus tão maravilhoso. Vamos orar. Pai amado e querido, Senhor, a Tua palavra nos ensina e ensina muito, Pai. São detalhes, às vezes, que a gente lê uma vez, não presta atenção, mas na segunda vez aquilo traz um entendimento. Parece que nossos olhos são abertos, nossos ouvidos são abertos. E quando eu estava lendo essa passagem, o que me saltou, gritou
Dentro de mim era a palavra concorrendo. Pai, em nome de Jesus, eu quero orar, Senhor, e eu quero pedir a Tua graça para que nada concorra com o nosso tempo contigo de qualidade, onde a gente possa ler, onde a gente possa parar, onde a gente possa querer escutar a Tua voz, Pai. Pai, em nome de Jesus, não deixe, Pai, que os cuidados do mundo, que não permita, Pai, que a nossa ganância, que a nossa vontade de mostrar para que viemos, a nossa força, olha como nós somos bons, não permita, Pai, não permita, Pai, que estas coisas venham a concorrer com a busca em primeiro lugar ao reino de Deus e a sua justiça. Eu oro te pedindo isso em nome de Jesus. Doce Espírito, cada um que estiver ouvindo, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor mostre, caso haja, se houver áreas que precisam ser tocadas, Pai. Tempo contigo, tempo de revelação, tempo de palavra, de exaltação ao teu nome, Pai. Que a gente possa estar caminhando sempre, buscando em primeiro lugar o teu reino, a tua justiça, as demais coisas, elas serão acrescentadas. Em nome de Jesus, eu oro e te agradeço. Amém. Fica com Deus. Deus te abençoe. Você pode acompanhar todo o nosso conteúdo baixando o nosso aplicativo ou seguindo as nossas mídias digitais usando o QR Code. Deus te abençoe!